Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais importantes e, ao mesmo tempo, mais complexas de Freud, aquelas forças misteriosas que nos movem por dentro, as famosas pulsões. E para começar, vamos com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Uma pergunta que vai bem no centro do que é ser humano. Acredite ou não, a resposta para essa pergunta pode estar num texto escrito lá em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial. É nesse ensaio que Freud começa a desenhar uma resposta para lá de revolucionária. Ok, então para entender essa ideia, a gente precisa primeiro encarar uma palavrinha-chave, um conceito central na teoria do Freud, que é ao mesmo tempo um pouco traiçoeiro. E aqui tem um ponto super interessante. As primeiras traduções para o português usavam a palavra instinto. Só que o termo que o Freud usou em alemão, Trieb, é muito mais complexo. Instinto é algo fixo, biológico. Já Trieb, a pulsão, é uma força psíquica que vem de dentro e, o mais importante, pode se transformar completamente. Certo. Então, se não é a mesma coisa que instinto, o que raios Freud queria dizer com pulsão? O que é essa força, afinal? Para deixar isso mais claro, Freud faz uma comparação genial. Pensa num estímulo externo, tipo um barulho alto. É um choque rápido e dá para fugir dele, certo? Agora, pensa na fome. É uma força que vem de dentro, é constante e não tem como escapar dela. Isso, para Freud, é a pulsão. E essa é a definição dele. A pulsão é um conceito que fica ali, na fronteira, entre a nossa mente, o psíquico, e o nosso corpo, o somático. É como se fosse a tradução, na mente, de uma necessidade que está vindo lá do corpo. E olha que forte essa citação. Para Freud, não são as coisas que acontecem do lado de fora que nos moldam. São essas pressões internas, as pulsões, os verdadeiros motores que fizeram nossa mente se tornar o que ela é hoje. Bom, vamos continuar essa investigação. Agora a gente vai fazer uma espécie de anatomia da pulsão, olhando para as 4 partes que, segundo o Freud, a compõem. Então, vamos lá. Toda pulsão tem uma pressão, que é o impulso, a força que empurra, uma meta, que é sempre a mesma, a satisfação, um objeto, que é a coisa ou a pessoa usada para atingir essa satisfação, e, por fim, a fonte, que é o lugar no corpo onde tudo isso começa. Agora, um ponto que merece muita atenção é o objeto. Freud diz que essa é a parte mais instável da pulsão. O objeto pode mudar o tempo todo. E é essa flexibilidade que explica como nossos desejos se transformam tanto ao longo da vida. E essa ideia de transformação nos leva diretamente à próxima parte, os destinos das pulsões. Se essa energia é constante, para onde ela vai? Que caminhos ela pode tomar? Freud aponta 4 destinos principais. Recalcamento e sublimação são temas enormes que ficam para outra conversa. Hoje, para responder nossa pergunta inicial, vamos focar nos 2 primeiros, a reversão e o voltar-se contra si mesmo. O primeiro destino, então, é a reversão. É quando o objetivo da pulsão simplesmente vira do avesso. O que era ativo, de repente, se torna passivo. Um exemplo clássico que Freud usa é a pulsão de olhar. O desejo ativo de ver, o voyeurismo, pode se transformar completamente no seu oposto passivo, o desejo de ser visto, o exibicionismo. A energia é a mesma, mas a meta se inverteu. O segundo destino é quando a energia da pulsão, em vez de se dirigir a um objeto externo, a outra pessoa, ela se volta para dentro, contra o próprio eu. O exemplo mais claro é o sadismo, o desejo de infligir dor, que se transforma em masoquismo, o desejo de sentir dor. Ok, agora que a gente tem todas essas peças, o que é pulsão, seus componentes e seus destinos, finalmente dá para voltar àquela pergunta lá do começo e tentar montar o quebra-cabeça. Primeiro, uma ideia surpreendente de Freud. O ódio vem antes do amor. Ele estaria ligado à nossa necessidade mais básica de autopreservação, de rejeitar tudo aquilo que é estranho e ameaçador ao nosso eu. Já o amor, ele não nasce pronto, ele se desenvolve. E nos seus estágios mais iniciais, ele se parece um pouco com o ódio, sabe? Tem a ver com um desejo de dominar, de possuir, de controlar o objeto amado. Então, o que acontece quando uma relação de amor acaba? Quando vem a frustração? Segundo a teoria, esse amor não some, ele regride. Ele volta para aquele estágio mais antigo e agressivo. E essa energia se junta com aquela energia primordial do ódio. É exatamente o que Freud diz aqui. O ódio que aparece misturado no amor vem dessas fases mais antigas do próprio amor que nunca foram completamente deixadas para trás.
Essa regressão explica como a energia se transforma e por que sentimos aquela coisa tão forte e ambivalente de odiar quem um dia a gente amou. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta bem provocadora. Se essas forças internas, as pulsões, são os verdadeiros motores da nossa mente, qual é o espaço que sobra para a ideia de livre-arbítrio? Fica aí a questão.